questão, alguma observação? Todos os nós, todos os atalhos, vamos buscar, vamos buscar todos os lados. O INEP vai vir de um jeito, nós já está preparado. A gente está, se ele dá uma pergunta difícil, nós já estamos preparando vocês com o simulado para perguntas piores. Não que seja, não que o simulado não seja o padrão do INEP, mas está sendo o padrão do INEP. A gente está procurando os temas mais prevalentes e os mais difíceis para vocês. Se eles virem com... Se cair em medicina, vocês vão conseguir. Se vocês fazer o método que a gente está falando, o método que deu certo para nós. Então, a gente quer ensinar isso. E tem pessoas que tá nesse processo, já faz, não sabe, né? Não sabe enxergar o erro, não sabe como ver uma questão, não sabe ver as falhas, não sabe fazer um caderno de erro, não sabe fazer um resumo inteligente, vai ficar 3 horas vendo vídeo aula, vai ficar estudando passivamente. E a mentoria aqui, nossa, é para isso, para ensinar vocês a estudarem ativamente, por flashcard, por coisas que vão ficar na cabeça, porque que adianta você decorar uma questão e chegar lá no dia cair de uma forma diferente. Você tem que aprender o tema, e aprender o tema, você tem que falar, ver flashcards, repassar, decorar triades, essas coisas. Então, é assim que a gente estuda efetivamente. E isso, gente, vocês vão me agradecer na prática. Vocês vão me agradecer. É 4.000 na prática. Já está preparando vocês para a prática. Não dá para pagar 8.000, né? 2 vezes, não, ninguém merece. Dá, não. Não dá. E esse é o nosso objetivo. Se a gente conseguiu passar na teoria assim, nós aqui da mentoria estamos usando o mesmo método que usamos e depois vamos ensinar vocês a fazer o mesmo método na prática, para vocês verem que dá certo. A gente não veio trazer uma coisa que não deu certo, uma mentoria que não funcionou, né? O método nosso é eficaz e rápido. Vamos embora lá para a aula? Vamos. Gente, boa noite. A gente vai começar hoje o tema de síndrome coronariana aguda, porque também foi um tema que a grande maioria errou no simulado, né? Então a gente está trazendo esses temas aí para tirar realmente a dúvida de vocês. Então a síndrome coronariana aguda, só para a gente entender, ela é dividida entre, né, 2 grandes grupos, que é a síndrome coronariana sem supra de ST e o IAM, né, nesse caso com supra de ST. Dentro da síndrome coronariana sem supra de ST, a gente tem a angina instável e a angina, e no caso o IAM sem supra de ST, tá? Então, a síndrome coronariana sem supra é dividida entre angina instável e o IAM sem supra, tá? Nesse caso, hoje a gente vai falar do que mais o INEP cobra, né? Que é o IAM com supra de ST e o IAM sem supra de ST. É mais no que ele cobra. A angina instável, ele praticamente não pergunta, né? Ele gosta mais do IAM sem supra e do IAM com supra. Tá. Então, aqui, para a gente poder suspeitar de síndrome coronariana aguda, é importante, sim, a gente ter a sintomatologia, que a gente já vai ver mais para frente, não é somente a dor torácica, tem mais sintomatologia aí para a gente ver, e o eletrocardiograma, pelo menos, feito em 10 minutos, tá? O paciente, ele chega no serviço, você tem que fazer um eletrocardiograma desde o momento que ele chegou no serviço, em 10 minutos, pelo menos, você precisa fazer esse eletrocardiograma. Tá? A dor torácica, então, toda a anamnese do paciente também, os fatores de risco dele, que ele apresenta, a história clínica e mais o eletrocardiograma, tá? A gente também solicita o que vai ser os marcadores, né, nesse caso, de isquemia miocárdica, que é justamente de isquemia miocárdica, que no caso são os exames laboratoriais, que a gente já vai ver também. E a gente já tem um IAM com supra de ST aí, no caso, definido, né? Então, a gente vai prosseguir com o tratamento, que a gente vai falar mais para frente. Os fatores de risco, eu trouxe aqui um mnemônico para vocês, né? Um mnemotécnico, como diz na Bolívia em espanhol, né? Que é histórico, que é justamente os fatores de risco para a síndrome coronariana aguda e, no caso, para o infarto que está dentro da síndrome coronariana, certo? Que é histórico. Histórico H de hipertensão arterial sistêmica,
o I de idade, história familiar, né? Que já tenha tido algum infarto na família, sedentarismo, tabagismo, obesidade, resistência à insulina, que no caso é o diabetes, né? E o I de inflamação crônica, o C de colesterol, dislipidemia e outras drogas. É importante lembrar aqui que tudo que vai causar, então, aumento no colesterol, né? Nesse caso, diminuição da atividade física, né? O paciente ali comendo muita gordura, muita fritura, né? Tendo uma alimentação totalmente desregulada ali, né? Totalmente desequilibrada, obesidade, tudo isso vai favorecer o quê? A placa de ateroma dentro das artérias, né? No caso. E o tabagismo e o diabetes, na verdade, eu tenho uma disfunção endotelial, né? Então, o diabetes, ele faz aí com que os vasos, eles estejam menos como é que eu vou dizer? Uma disfunção endotelial, né? E, ao mesmo tempo, favorece o IAM, a síndrome coronariana, certo? O colesterol, nesse caso, a placa também, e é importante a gente lembrar que quando a gente tem pacientes aí estressados, do sexo masculino, paciente usuário de droga, né? No caso do estresse, o que faz é um vasoespasmo na artéria, né, principalmente ansiedade, aqueles pacientes muito ansiosos, muito preocupados, né, e eles tendem a fazer um vasoespasmo na artéria coronária, tá? Então, vamos seguindo. A fisiopatologia, só para a gente entender, aqui na imagem de cima, a gente tem um vaso, né, arterial aí, uma artéria coronária. O que vai acontecer aqui, primeiramente, que a gente tem? A gente tem aqui a parede da coronária, tá? E dentro dessa parede da coronária vai se depositar aí uma placa de ateroma, tá? A gente tem duas coisas que são diferentes: arteriosclerose e aterosclerose. Quando a gente tem aterosclerose, sem o R, né? É uma placa de ateroma que se depositou ali na artéria, né? Nesse caso aí, e está diminuindo a luz do vaso. Então, se vocês verem para a esquerda, eu tenho uma luz maior e para a direita eu tenho uma luz menor aí, né? Então, diminui a luz do vaso. Além dessa placa de ateroma, né, que está depositada na parede das artérias, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa placa ela vai ficar com uma instabilidade, ou seja, ela vai tender a ter uma ruptura. Quando ela rompe, ela libera lipídios, libera coágulo e libera fatores protrombóticos, desculpa, que vão fazer o quê? Vão ativar plaquetas. Por isso vocês estão vendo aí a placa, né, que no caso se rompeu, e aí vocês estão vendo uma agregação plaquetária, né? Então a gente tem uma agregação plaquetária aí, onde ativa o mecanismo aí de coagulação, certo? E a gente, ativando as plaquetas, a gente tem uma agregação plaquetária aí, onde essas plaquetas, quando elas vão aí para esse lugar lesionado, elas vão liberar ADP, vão liberar tromboxano, A2, né, e vão liberar também serotonina. Todos esses componentes dentro do vaso vai fazer com que haja o quê? Vasoconstrição. E nessa vasoconstrição vai chegar menos sangue para o miocárdio, certo? Porque a gente está falando das artérias coronarianas que irrigam o miocárdio. Então, vai chegar menos sangue para o coração e vai chegar também menos fluxo sanguíneo, certo? Essas plaquetas, elas começam a recrutar mais plaquetas e formar esse trombo branco, né, que é rico em plaquetas. Depois vem um trombo vermelho, que é quando vem o depósito de fibrina. Então, vou passar aqui para outra para vocês entenderem melhor. Então, aqui está a coronária normal. Embaixo, vocês estão vendo aí a aterosclerose. Aqui vai romper a placa, né? Aí a gente tem a agregação plaquetária. Logo depois, aqui à direita, a gente tem a obstrução da coronária, né? Que a gente está vendo aí que é a diminuição da luz do vaso. Aí é muito importante a gente entender aqui o seguinte: além disso que acontece, tem diminuição do oxigênio, né, para esse tecido, e tem diminuição também da glicose, né? Ok. E aí, o que a gente encontra? A gente encontra aqui duas artérias, né, nesse caso aqui, uma ocluída totalmente, que é o IAM com supra de ST,
e oclusão parcial do lúmen aí, que é o IAM sem supra de ST. Então é importante a gente saber que o com supra eu vou ter uma oclusão total, toda essa artéria vai estar ocluída. E no caso do sem supra, só parte da artéria vai estar ocluída, tá? E outra coisa também que a gente tem que saber é o seguinte, a isquemia, ela acontece depois de 20, 30 minutos com isquemia, a gente já tem uma necrose já nesse tecido cardíaco, quando eu não tenho suprimento sanguíneo e também não tenho oxigênio, certo? E aí o que acontece com os miócitos, né? Os miócitos, eles perdem as membranas, eles se desintegram e vão liberando aí enzimas, né? Então eu tenho uma ruptura dessas células cardíacas. Aí, só para a gente entender aqui, então, o lúmen, né, do vaso aí se fechando, né, se tornando menor cada vez pelo trombo e pela placa de Atheron. Tá. Aqui, para a gente entender, então, na figura da direita, vocês estão vendo aí, a gente tem uma artéria coronariana, tá? Que é esse redondinho aí na figura da direita, e a gente tem embaixo o supra de ST. Então, vocês estão vendo que está totalmente ocluído, tá? E eu tenho um segmento aí, nesse caso, ST elevado, tá? Por quê? O que acontece aqui? Nessa imagem do meio, está escrito assim, né? Subepicárdico. O que acontece? Quando eu tenho oclusão total da minha artéria e eu tenho segmento ST aumentado, eu tenho essa lesão subepicárdica. O que quer dizer isso? A parede completa, né, do coração aí, ela está comprometida, certo? Por quê? Porque eu tenho uma oclusão total. E quando eu tenho uma oclusão total, não está chegando sangue, toda a parede vai estar comprometida. Como essa parede é mais próxima do tórax, então essa parede ela está olhando para o eletrodo. Então, na hora de passar o impulso elétrico, ela vai passar o impulso elétrico de uma forma muito fácil, muito tranquila, porque ela está olhando para o eletro, tá? E é por isso que acontece? Quando eu tenho aí, nesse caso, esse supra de segmento ST, é porque a célula, ela fez uma despolarização, e quando ela faz uma despolarização, nesse caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma célula que não conseguiu se repolarizar direito, tá? Então, ela fica despolarizada, tá? E essa célula, no caso, essas células, nesse caso aí, elas estão o quê? Elas estão lesionadas, né? Então, pela lesão, ela consegue despolarizar, só que na hora de repolarizar o ventrículo, que seria na onda T, ela não repolariza direito. Então, por isso, o segmento ST, ele fica aumentado, tá? Primeiro, que a passagem para o eletrodo é muito mais fácil, porque está olhando para o eletrodo, e outra, que as células que estão lesionadas, elas não vão conseguir se repolarizar de forma adequada, esse ventrículo não consegue se repolarizar no momento adequado, então elas ficam semi-despolarizadas. Elas despolarizam no complexo QRS e quando elas voltam, o segmento ST fica aumentado. Por quê? Porque elas continuam despolarizadas, justamente porque eu tenho um impulso aí que ele está anômalo, né? Um impulso que ele está anormal. Agora, na outra figura aqui, na outra imagem, no lado esquerdo, a gente vê um infra de ST. O que quer dizer isso? Essa artéria, ela está ocluída parcialmente, eu vejo um infra de ST, e na parte subendocárdica aqui, é só lesão dentro do endocárdio. Então, esse impulso elétrico, na hora de passar para o eletrodo, ele vai de uma forma muito contrária, né? Porque é endocárdico, então ele tem que atravessar todo o coração para chegar na parede torácica, e é por isso que ele faz infra de ST. Tá? Que é a imagem aqui que vocês estão vendo, e o subendocárdio, e a imagem aqui da esquerda. Vamos passar para frente. Aqui, só para a gente entender, o IAM, ele sem supra de ST, no caso, é a oclusão parcial, e o com supra é a oclusão total. Beleza, isso a gente já viu, né? E eu vou ter, nesse caso aqui, o ECG típico do sem supra, ele vai ser uma depressão do segmento ST. Tá? Então, eu vou ter uma depressão no segmento ST, ele pode também apresentar uma onda T picuda, ou uma onda T invertida, ou uma onda Q,
tá? Também. O IAM com supra, ele já vai apresentar o supra de segmento ST. Só que o supra de segmento ST, um quadradinho, eu já conto como segmento ST, nesse caso, supra de segmento ST, tá? Elevação desse segmento. Um quadradinho só. Ou poderia ser 2 nas derivações V2 e V3, que a gente já vai ver mais para frente. E os biomarcadores, o que a gente pediria para os dois? A gente pede CKMB e pede troponina. CKMB a gente não pede de rotina, tá? A gente pede somente quando eu não tenho troponina aí, tá? Do contrário, eu vou pedir a troponina, né, para ver esses marcadores, né, no caso de necrose. E aí as complicações vão ser, nesse caso, no IAM sem supra ou no IAM com supra, quase as mesmas, né? Arritmia, insuficiência cardíaca, com a diferença de que no IAM com supra, eu vou ter o quê? Uma ruptura de parede. Eu posso ter uma ruptura de parede também, porque é um IAM mais grave. Aí aqui seria os sinais e sintomas de cada um, né? O IAM com supra, ele é mais característico de um IAM. Então, o paciente ele vai chegar com aquela dor torácica, com aquela dor ali que vai durar de 20 a 30 minutos, uma dor típica, né, do IAM. Então, o paciente vai chegar com aquela mão no peito, com aquela posição de Levin, né, que é quando o paciente ele coloca a mão no peito e ele meio que dá uma agachada assim para frente, né? Então, a gente vai ter uma dor que vai irradiar para o braço, para a mandíbula, para o dorso, né? Então, ele vai falar, olha, está irradiando para a mandíbula, está irradiando para o meu braço esquerdo, ou para o epigastro, tá? Uma sudorese, uma náusea, vômito, palidez, ansiedade, dispneia, síncope. Agora, no IAM sem supra, a gente pode ter os mesmos sintomas, só que a gente tem mais sintomas atípicos. Então, por exemplo, quando o paciente tem lá uma dor atípica, que é uma náusea, né? Não uma náusea, mas assim, uma dor que começa no epigastro muitas vezes, às vezes é só no epigastro, não tem nenhuma dor mais, ou então é só uma dor no dorso, aí a gente pode identificar esses como IAM sem supra. Tá? No exame físico, eles vão ter taquicardia, hipotensão, claro, né? Porque como o coração ele não está conseguindo trabalhar de forma adequada, ele vai fazer taquicardia para compensar o volume, e a hipotensão, no caso, seria também por diminuição do volume, tá? Beleza. Aí, vamos seguindo. Aqui, gente, é um mnemotécnico para vocês lembrarem, tá? Lembrem, assim, das caras do coração. O coração ficou salpicado de AM, tá? Então, vocês lembrem assim das caras do coração, tá? Aí a gente usa o salpe, né? Septal, depois anterior, A de anterior, L de lateral baixa, P de posterior, I de inferior, tá? E aí vocês vão colocar as derivações do jeitinho que tá aí, na ordem, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9. Tá? Então, a gente vai de 2 em 2 as derivações, e a gente tem a última derivação, que é a posterior, que vai, nesse caso, vai pegar 3 derivações, tá? Mas aí, se vocês decorarem assim, salpe, então eu tenho a septal, V1, V2, aí depois, logo depois, a anterior, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, ficou fácil de gravar, né? E a inferior, que a gente já vai entender aí dessas derivações já para vocês, para ficar bem redondinho na cabeça de vocês. Ó, vou passar para outra, só para vocês darem uma olhada aí nas derivações precordiais, que é de V1 a V6, e as derivações aí mais periféricas aí, né? Onde a gente coloca nos braços, né? E nos pés. A gente já vai entender isso agora. Ó, quando eu tenho aqui o triângulo de Einthoven, eu posso fazer uma linha nele. Tudo que é para cima é a lateral alta, tá? Que é D1 e AVL. E abaixo do triângulo de Einthoven, que é D2, D3 e AVF, eu vou ter as derivações inferiores. O que quer dizer isso? Quando eu tiver alguma alteração em D2, D3 e AVF, eu estou falando de FUT, né? FUT, F de FUT é pé.
Então, eu estou falando aqui de inglês, né? D2, D3 e FUT, aqui a VF, eu estou falando de derivações inferiores. Se eu estou falando de derivações aqui D1 a VL, eu estou falando de derivações lateral alta. A VL é de left, né? Left de esquerdo, por isso que está aí na mãozinha esquerda. E o AVR, R de right, né? Que é direito. É por isso que está aí na mãozinha direita, tá bom? Beleza, vamos seguindo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, aonde está localizado nas artérias. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, lateral baixa, posterior e inferior. É irrigado por quem? Pela circunflexa. Então, vocês podem ver aí que a lateral, nesse caso, as paredes, né, lateral baixa, posterior e inferior, seria irrigado pela circunflexa. Aqui embaixo, a gente tem uma artéria aí, coronariana, que é a descendente anterior. É a que desce aqui, né? E essa daí é irrigada pela anterior, né? Nesse caso, a parede anterior é irrigada pela descendente anterior. E aqui a artéria coronariana direita é irrigada pela inferior, né? Quando D3 é maior que D2, a lateral, né? A lateral alta, nesse caso, e a direita, tá? Que é a artéria coronariana direita aí. Bom, só para você. Depois eu vou passar a diapositiva para vocês, que aí para vocês terem um apoio também na hora de estudar. Aqui nós temos, então, a inferior, que a gente tinha visto lá, né? D2, D3 e AVF, a lateral alta, que é o D1, né? E a AVL, né? Que a gente também tinha visto lá, que estava em cima do triângulo de Einthoven, e o que estava embaixo. Ficou fácil. V1 a gente já tem a septal, né? Que a gente estava vendo lá V1 e V2, né? Depois a gente tem a V3 e a V4, que é a anterior, e a V5 e a V6, nesse caso a lateral baixa. Não tá. Aí, agora foi. Então, aqui um eletrocardiograma para vocês verem normal. A gente sempre vai levar em consideração o ponto J, tá? Então, eu preciso ver o ponto J, que é justamente o final do complexo QRS, onde vai começar a repolarizar aqui o ventrículo na onda T, tá? E o ST é o segmento que antecede a repolarização do ventrículo. Tá? Então, aqui a gente despolarizou o ventrículo no complexo QRS, no segmento ST, então a gente tem aí um período de pausa até a repolarização do ventrículo. Aqui vocês estão vendo na figura de baixo um segmento ST aumentado, então o ponto J ele vai estar para cima, né? Nesse caso, aqui mais de 1 milímetro, tá? Aí só para a gente ver o que é um supra de segmento ST. E aqui é importante a gente definir o ponto J, então, né? Ver como é que tá aí o ponto J, se ele tá em cima realmente, vocês estão vendo aí o ponto J onde é que tá, né? Logo depois desse V, né? Então, logo depois desse V, que seria o complexo QRS, aí tá o ponto J sempre em cima da linha de base, né? Sempre um quadradinho a mais da linha de base. Oi, desculpa. Foi muito. Aqui, a definição de supra no V2 e V3, que tem uma certa diferença. Então, em todas as derivações, se o segmento ST for maior que um quadradinho, ou seja, 1 milímetro, a gente conta como supra de ST. Se for no homem menor que 40 anos, na derivação V2 e V3, ela tem que estar mais de 2,5, ou seja, mais de 2 quadradinhos e metade do terceiro, tá? E se o homem tiver maior que 40 anos, se ele for maior de 40 anos, aí a gente conta como maior ou igual a 2 quadradinhos também, tá? Então, 2 quadradinhos para cima, eu já conto como supra de ST. Isso só na derivação V2 e V3. E na mulher, a gente conta como 1,5. Supra de ST, então, maior que 1,5, então a gente tem um IAM com supra de ST. Beleza. Aqui, pelo que a gente viu até agora, vamos identificar aqui aonde que está o supra GST. Alguém quer arriscar aí? Alguém consegue identificar? Onde que está o supra e onde que está o infra? Eu acho que no D2 tem supra, D3, Isso. Uhum. Deixa eu ver. E no AVF tem Exatamente, tem supra. E onde é que estão os infras?
V2, Uhum. V3, V2, Isso. V3, Uhum. eu acho que só. V1 também, né? V1 Deixa também eu tem um ver. pouquinho. V1, bem pouquinho, V1, aham. V2, V3, isso, muito bom. Se eu tenho um supra de ST em D2 e D3 e AVF, qual parede que eu tô falando aqui? Fult de pé. Lembra assim, ó, dói meu Posterior? pé. Oi? Seria na posterior? Não, ó, a D2, D3 e AVF. A gente fez o triângulo de Einthoven e falou que para baixo do triângulo era Não consegui pegar. derivações o quê? Inferiores, né? Inferiores. Então, Ah, se eu tá. estou falando de F, eu estou falando de fut, eu estou falando de pé. O pé tá onde? Lá embaixo. Lembra assim, dói meu pé. D2, D3 e AVF, tá? D de dói, meu pé, de fut, AVF, tá? D2, D3 e AVF, derivações inferiores. Então, eu estou falando aqui que eu tenho um IAM com um supra de ST em parede inferior, certo? Agora, V2 e V3 aqui. V2 e V3 seriam quais paredes aqui? Vocês lembram? A primeira era qual? Era de Salp, né? S de septal, né? Era? Septal. Uhum, Isso. septal. A de anterior, não era isso? Anterior. Uhum. Então, aqui eu tenho uma septal, que é V1 e V2, não é isso? V3 e V4 era quem? A de anterior, não era isso? Septal anterior. Então, aqui eu já tenho um infra de ST em parede septal, em parede anterior. Muitas vezes elas são como espelhos, às vezes, do supra de ST. Às vezes ela está meio que espelhada, e por isso que às vezes dá um infra nessas outras paredes. Vamos seguindo. Ó, no infarto de ventrículo direito, a gente tem aí, quando a gente tem ventrículo direito, a gente tem V3R e V4R. Por que V3R e V4R? O R quer dizer right. Então, eu tenho derivações right. Right é direita. Então, eu tenho derivações direita, certo? Então, o infarto do ventrículo direito, ele vai ser justamente quando eu tenho supra de ST, onde? Em D2, em D3, em AVF também, ou seja, seria na parede inferior, que a gente tinha visto. O D3 vai estar maior que D2, tá? E eu vou ter também bloqueios, né, de segundo e terceiro grau. E eu vou ter uma tríade clássica, que é a hipotensão, a estase jugular, os pulmões e os pulmões limpos, desculpa. E uma tríade, que é a hipotensão arterial, né, a ausculta pulmonar limpa e a turgência jugular. Tá? Justamente eu tenho a hipotensão arterial, eu vou ter justamente aí, por quê? Porque está diminuindo o volume sanguíneo, então esse paciente vai estar hipotenso. A ausculta pulmonar vai estar limpa, né? Porque o ventrículo esquerdo, ele dá mais alterações nas bulhas cardíacas, o ventrículo direito nem tanto, que ele é menor, então ele faz menos esforço, inclusive ele manda para o pulmão, né? E o ventrículo esquerdo que manda para o restante do corpo é que a gente tem maiores alterações, tá? E a turgência jugular, justamente por quê? Porque eu tenho uma congestão aí, e esse sangue, ele acaba se represando aí, acaba ficando aí preso na jugular, né? Ele acaba não conseguindo atingir o coração, porque eu tenho um infarto do ventrículo, então a minha câmara cardíaca, ela tá comprometida, tá? Beleza. Aqui nós temos o seguinte, são os marcadores, nesse caso, de necrose miocárdica, né, que a gente tem que pedir para o paciente. Então, a gente pede o quê? A gente pede aqui, gente, geralmente a gente não pede mioglobina, tá? Não pede muito isso. Se a gente tiver troponina e CKMB, é o que a gente mais solicita. Troponina, ela é boa, por quê? Porque ela fica mais tempo na corrente sanguínea. E às vezes o paciente vem com uma certa quantidade de horas, né, em que às vezes eu preciso de um marcador que dure um pouco mais de tempo, né? E no caso da troponina, dura de 5 a 10 dias, né? Tem um pico aí de 24 horas, e o CKMB, ele já dura menos tempo, só dura 2 dias, né? De 36 aí a 48 horas.
Então, ele dura menos tempo, o CKMB. E a gente só pede CKMB quando realmente a gente não tem troponina. Troponina é o mais sensível e é o melhor para a gente ver, então, necrose miocárdica, tá? Então, é importante a gente pedir, tanto em IAM, nesse caso, com supra de ST, ou sem supra de ST também é importante a gente pedir. Ups, foi muito. Tá, agora vamos falar do tratamento, né? O que a gente tem para o tratamento desses pacientes? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o mecanismo de ação desses tratamentos, né? Primeira coisa, a gente precisa dar para esse paciente anti-isquêmico, né? Porque a gente viu lá que a gente tem pouco oxigênio, a gente tem pouco fluxo sanguíneo. Então, o que a gente está querendo aumentar com esse tratamento aqui? A gente está querendo aumentar o fluxo sanguíneo, a gente está querendo aumentar, nesse caso, o oxigênio para o coração, tá? A gente está querendo fazer com que esse paciente ele tenha uma vasodilatação também, né? Então a gente precisa aqui usar esses anti-isquêmicos, que é o quê? A gente tem a morfina, que nesse caso aí ela vai ajudar no oxigênio também e na dor do paciente, e ao mesmo tempo também vai conseguir diminuir um pouco a ansiedade do paciente, né? A gente usa de 1 a 5 miligramas intravenoso, né? E eu posso repetir intervalos de 5 a 30 minutos, tá? Então eu posso repetir a morfina. E ela vai diminuir essa dor, vai fazer uma vasodilatação venosa também, tá? E ela vai atuar justamente por quê? Porque ela reduz a atividade simpática. Então a gente sabe que aí o paciente está como? Está taquicárdico, né? Tá com, pode estar hipotenso, pode e nesse caso aqui, na verdade, ele pode até estar com uma taquicardia, ou ele pode estar até com aumento da pressão, muitas vezes, justamente porque a gente tem uma atividade simpática aí também, né, atuando. E ela vai fazer uma vasodilatação, ou seja, vai aumentar o tamanho desse vaso para passar mais sangue, certo? E a gente tem aqui também o oxigênio. O oxigênio, como que a gente usa para todos os pacientes? Não. Por quê? Porque o oxigênio ele pode causar uma vasoconstrição, tá? Então, aqui o oxigênio a gente usa de 2 a 4 litros por minuto, tá? A gente pode usar, nesse caso, catéter de O2, a gente pode usar uma máscara. Se for uma hipoxemia, se a gente estiver falando de uma hipoxemia mais grave, a gente poderia intubar esse paciente também, tá? Mas aqui eu vou fazer quando o paciente ele tem sintomas, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, ou se ele tiver uma saturação menor que 90 ou menor que 94. Tá? Alguns guidelines falam aí de 90%, tá? E outros falam de 94%. Então, isso daí vai aumentar a oferta do oxigênio para o meu paciente, já que não está chegando fluxo sanguíneo e nem oxigênio para o tecido, então eu vou evitar essa hipoxemia, né? E eu vou evitar a hipóxia aí, nesse caso, para o tecido. Certo? E aí eu tenho o nitrato ele vai fazer o quê? O nitrato ele vai fazer uma vasodilatação, né? E durante essa vasodilatação, eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar o meu fluxo sanguíneo, eu vou aumentar o meu, nesse caso, a pré-carga, né, que estava alta, porque eu tenho aí nesse paciente uma dor, um aumento do tônus muscular e uma pré-carga muito alta, né? Então eu vou aumentar, nesse caso aí, eu vou diminuir a demanda do oxigênio pelo miocárdio, né? Então a quantidade de oxigênio que vai estar passando agora pela vasodilatação vai ser muito maior, certo? Os beta-bloqueadores, eles vão ajudar em quê? Eles vão ajudar que a gente vai diminuir a frequência cardíaca, a gente vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir o consumo de oxigênio também, tá? Pelo miocárdio. E a gente, no caso aqui, beta-bloqueadores, a gente muito cuidado para usar em paciente hipotenso e bradicárdico, porque é contraindicado. Se eu vou diminuir a frequência cardíaca, vou diminuir a pressão, então eu faço com que esse paciente piore ainda mais essa hipotensão e essa bradicardia. Então, eu vou usar aqui, nesse caso, em pacientes que não estejam nessas condições, tá? E o outro que seria BCC, né, e o IECA, que seriam, na verdade, assim, o IECA, ele entra muito como, porque a angiotensina vai fazer o quê? Ela vai fazer com que haja uma vasoconstrição, né, então ela vai
nesse caso aqui, a angiotensina ela vai estar fazendo um aumento da pressão arterial, vai estar fazendo uma vasoconstrição. Quando eu inibo a angiotensina, o que eu faço? Eu estou promovendo uma vasodilatação, eu estou promovendo mais sangue para esse miocárdio, eu estou conseguindo promover muito mais sangue, né, e oxigênio para esse miocárdio, certo? E o bloqueador de canal de cálcio, que a gente também poderia usar, que ele atua, na verdade, quando os pacientes eles têm, como é que é o nome? Espasmo, né, coronário. Então, se ele tem espasmo coronário, vai ajudar também a esses pacientes. Eu não vou usar o BCC em todos os pacientes, eu vou usar em quem tem angina Prinzmetal, né, que a gente chama, que onde eu tenho esses espasmos musculares, e por causa desse bloqueador do canal de cálcio, o cálcio ele não vai estar atuando aí e vai evitar esses espasmos musculares. Tá? E aí eu também tenho que evitar nos pacientes hipotensos, tenho que evitar também nos pacientes que são bradicárdicos, tá? Só um mnemotécnico aí para vocês, que é o Monabit, né, que é o que a gente vai fazer de tratamento para esses pacientes, que é a morfina, o oxigênio, o nitrato, o AS, o MONA, né? E o BIT, que seria o beta-bloqueador, inibidor da P2Y12, e nesse caso o C de colesterol, que vai ser a estatina, né? E o H de heparina. A gente vai fazer também para esses pacientes antitrombóticos. Por quê? Porque antitrombóticos, no caso, seria o AS e os anticoagulantes, né? O AS, ele é um antiagregante plaquetário. Então, a gente tem, normalmente no IAM, o quê? A agregação plaquetária lá que a gente tinha visto, né? Então, aqui, quando a gente faz o IAM, faz o AS para o paciente, a gente vai prevenir que exista essa agregação plaquetária, e a gente vai impedir a formação de tromboxano. Vocês lembram lá na fisiopatologia que tem a liberação de tromboxano A2. Então, aqui eu vou impedir a formação de tromboxano A2. Por isso, eu estou diminuindo aqui a minha chance de formar trombo, certo? Porque é por causa dessa agregação plaquetária que se forma o trombo. Então, aqui eu vou estar evitando. A dose vai ser de 160 miligramas, né, até 325, mastigável como dose de ataque, e dose de manutenção 100 miligramas por dia. Os anticoagulantes a gente pode usar enoxaparina ou heparina, que no caso a enoxaparina é de baixo peso molecular, e a gente tem a heparina, que no caso é a não fracionada, né? Essas vão ser anticoagulantes, né, que no caso vão impedir que haja essa, como é que fala, a cascata de coagulação, né, e inibe, nesse caso, o fator 2A e o fator 10A, né, que são fatores aí que vão promover a coagulação. Nesse caso aí, a gente estaria inibindo esses fatores e fazendo com que haja menos coagulação e menos formação de trombo. Os antiplaquetários, que seriam justamente esses três aí, né, que eu coloquei, que é, no caso, os inibidores da P2Y12, que é o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelol. Esses, eles vão atuar fazendo o quê? Eles vão atuar de uma maneira em que eu tenho também eu evito que haja uma agregação plaquetária, tá? E no caso, eles vão ajudar também de alguma forma, assim, né, para que a gente não tenha justamente as plaquetas ali, né, a agregação plaquetária, para que a gente não possa formar trombo, tá? E o fibrinolítico, que o fibrinolítico, ele vai desfazer a fibrina, que foi formada ali junto com a agregação plaquetária, tá? Esse fundoparinux, que eu coloquei aí nos antitrombóticos, ele também é importante justamente para inibir, né, os fatores de coagulação também, então eles vão ajudar muito nesses fatores de coagulação. Aí aqui, gente, para vocês verem, nesse caso aqui, os estabilizadores da placa que a gente também poderia usar, que são as estatinas, que a gente poderia usar a atorvastatina, né, nesse caso, quando o paciente ele tem colesterol alto, LDL, VLDL e mais o triglicerídeos, né,
e a reperfusão, que seria a angioplastia primária. Então, a angioplastia primária nada mais é de que eu vou introduzir, né, um catéter. Então, esse catéter, ele vai justamente chegar aí na coronária, né, vai soltar igual esse balãozinho que vocês estão vendo aí. Nesse caso é o stent, né, mas poderia ser químico também, que eles fazem também igual. E aí eles colocam aí o stent para justamente fazer com que não haja, né, promover aí a abertura dessa artéria e promover aí, nesse caso, o fluxo sanguíneo, né? Aí aqui algumas doses, né, para vocês verem depois, né, do clopidogrel, do prasugrel e do ticagrelor. Lembrando que o prasugrel, ele é contraindicado quando o paciente ele quer fazer fibrinolítico, tá? Então, ele é contraindicado, ele não se faz em emergência, ele se faz em hemodinâmica. Aí aqui os tempos que a gente tem que fazer, né, o tempo porta eletrocardiograma é justamente o tempo que o paciente ele leva desde a porta, né, do serviço de saúde até fazer o eletrocardiograma, tem que ser menos de 10 minutos. O tempo desde que ele entrou no serviço de saúde até ele fazer o fibrinolítico tem que ser menor que 30 minutos. E o tempo desde que ele chega no serviço até ele fazer o balão da angioplastia tem que ser menor de 90 minutos. E se ele for de transferência, porque às vezes no meu serviço não tem serviço de hemodinâmica. E aí eu tenho que transferir esse paciente. Desde que ele chegou no meu serviço até ele ser transferido e chegar no outro serviço lá, tem que ser pelo menos, para ele fazer uma angioplastia, tem que ser pelo menos um período de menos de 120 minutos. E aqui, o IAM com supra, né, como a gente tem que proceder, então o hospital tem hemodinâmica, então eu vou me perguntar, se o hospital tem hemodinâmica, tudo bem. O tempo que ele teve ali é menos de 90 minutos? Se sim, eu vou proceder então com a minha intervenção ali coronariana primária, né? Ali com a minha intervenção ali de angioplastia normal. Se não, se for fora desse tempo, aí eu vou fazer um fibrinolítico até 30 minutos. Tá? Se eu estou falando de hospital sem hemodinâmica, eu vejo ali no tempo de transferência que ele foi menor que 120 minutos, se sim, eu vou transferir esse paciente para poder fazer a angioplastia normal. Agora, se eu vejo que não foi dentro desse prazo, aí eu tenho que fazer o fibrinolítico pelo menos até 30 minutos. Tá, e aí as terapias de reperfusão miocárdica, né? Como a gente já tinha visto, é importante a gente saber que durante a fibrinólise, né, a gente pode chamar de trombolítico ou fibrinolítico, tá? É a mesma coisa. A gente tem um período para fazer, né? A gente tem um período de menos de 30 minutos seria o ideal. Se a gente não puder fazer, no máximo até 12 horas. Tá? Mais do que isso a gente não pode fazer. E a gente faz com o quê? Com streptocnase, alteplase, reteplase, como vocês estão vendo aí, tecniteplase, né? Com esses trombolíticos, certo? E eu posso também fazer a angioplastia primária, tá? Até 12 horas. Aí eu vou fazer em quem? Se o paciente ele tiver uma instabilidade hemodinâmica, se ele tiver uma isquemia persistente aí, né, arritmias ventriculares graves, aí eu escolho a angioplastia primária, tá? Que no caso é o padrão ouro, aí eu vou fazer até 12 horas do início da dor, tá? Aqui são algumas contraindicações, né, para o uso de fibrinolítico, né, quem não pode usar, então paciente que tem neoplasia, sistema nervoso central, né, paciente com sangramento, porque ele vai sangrar muito mais, né, acidente vascular cerebral, então se eu tenho um AVC isquêmico, se eu tenho um trauma, malformação arteriovenosa, então se eu tenho qualquer problema na circulação, qualquer problema na coagulação, seria já uma contraindicação absoluta para o fibrinolítico. Tá? E aqui seria a cirurgia de revascularização miocárdica, né? Que é a cirurgia de revascularização miocárdica, ela nada mais é do que você, nesse caso, você vai fazer uma esternotomia, né? Então, o que é a esternotomia? Eu vou abrir o tórax do paciente, e aí eu vou extrair, né, uma porção por exemplo, nessa daí, eles usaram a ponte safena, tá? Ou seja, eles usaram a veia safena, né, para poder colocar
para poder colocar aí, né? Então, eles fizeram aí um vaso para o enxerto. Então, eles pegam a veia safena lá da perna, né? E colocam como um enxerto aí no coração. Então, como vocês estão vendo, tem uma outra aí que é a ponte mamária também. Então, a gente tem aí é como se fosse um enxerto mesmo, né? Eu tirei de um outro lugar, né? E fiz um enxerto aí para promover maior vascularização para o miocárdio. Já que essas artérias coronárias estão comprometidas, eu fiz uma circulação como uma circulação alternativa, né? Para me dar mais irrigação para esse meu miocárdio. Agora, importante, quando que eu vou fazer? Eu vou fazer quando quando eu tiver IAM recente complicado com disfunção ventricular, se eu tiver uma obstrução do tronco de coronária esquerda, se eu tiver um paciente diabético com doença de múltiplos vasos, tá? Então, se eu tiver pacientes mais complicados que não deram certo com angioplastia, aí eu vou fazer a cirurgia de revascularização miocárdica. Aqui tem a prescrição, né, da pós-alta hospitalar, o que a gente tem que dar para os pacientes. Então, na verdade, os medicamentos que a gente já tinha conversado, né, depois eu vou passar para vocês darem uma olhada melhor. É só importante aqui dizer que quem reduz a mortalidade, nesse caso aqui, é a dupla antiagregação plaquetária. É muito importante dizer que para fazer angioplastia, eu preciso de 2 antiagregantes plaquetários. Tá? O AS mais o clopidogrel ou prasugrel, né? Eu vou manter essa antiagregação plaquetária dupla por 1 ano, tá? Nesses pacientes. Então, é importante aqui para a gente poder, de alguma maneira, fazer depois a prescrição pós-alta hospitalar, né? Que também reduz a mortalidade, essa dupla antiagregação plaquetária. E os beta-bloqueadores também, o IECA e as estatinas, né? Nesse caso, antagonistas de aldosterona, tudo isso a gente pode diminuir a mortalidade do paciente, tá? Eu não vou fazer esses medicamentos para todo mundo, tá? Cada caso é um caso, então eu preciso avaliar aí caso por caso, né? As metas terapêuticas que a gente tem que aqui falar dos pacientes, né, depois do IAM, atingir uma pressão de 130, aí menor que 130, 80, né, evitar a redução excessiva da pressão, pois está associada aí ao aumento de eventos cardiovasculares. A hemoglobina glicada deve estar menor que 7, a glicemia capilar menor que 130, né, a pós-prandial, e a glicemia, a pré-prandial, desculpa, menor que 130 e a pós-prandial menor que 160, tá? E no caso, as metas para colesterol, o LDL menor que 50 e o HDL menor que 80, tá? Então, essas são as metas aí que a gente tem que observar nos pacientes depois do IAM. Esse daqui é o Sensupra, né, de ST. Na verdade, vocês vão ver que é muito parecido, o tratamento, né, é bem parecido. Então, aqui a gente pode ter a onda T invertida, como vocês estão vendo aí. A onda T pode estar apiculada, né? A onda T, nesse caso aqui, invertida, né, e apiculada. Aqui a gente pode ter a onda T, né, nesse caso aqui também, um infra de ST, e a gente pode ter também uma onda T aí maior, nesse caso, que 3 milímetros, tá? Quando a gente tem a onda T, nesse caso, invertida, indica a onda Q, né? Quando tem a onda Q, onda T invertida aí, a onda T invertida indica que esse ventrículo está despolarizando de uma forma. A onda Q é necrose, né? E a onda T invertida indica aí que esse ventrículo está demorando um pouco para repolarizar, tá? Beleza. E aí a gente pede aqui o CKMB e a troponina, né? É importante a gente pedir, gente, e lembrar dos valores, né? A troponina, ela
ela aumenta, na verdade, ela tem que estar maior do que o percentil 99. E ela aumenta, nesse caso, 20% em 2 horas, pelo menos, tá? Então, é importante a gente pedir a troponina e ver se ela está aumentando em 2 horas depois que a gente for repetir essa troponina. Se ela continuar num platô, continuar no mesmo valor ali, aí a gente tem que desconfiar, tá? Dependendo se ela já tiver na hora do pico dela, ou já tiver na hora dela aparecer, ela não era para dar negativa, né? Mas se ela der uma troponina ali continuando no mesmo valor ali, sem alterar, sem ter um aumento pelo menos de 20%, aí a gente já pode desconfiar, né? Mas a gente tem que analisar os outros exames também, o eletrocardiograma, e ver a história do paciente. Aí aqui uma estratificação, né, só para vocês terem aí como base para vocês, né, uma estratificação de risco que a gente tem para o paciente, para a gente decidir se vai internar, se ele vai fazer cateterismo precoce ou se ele vai de alta hospitalar, tá? Então aí a gente tem a história que a gente vai ver se é alta, moderada ou pouco suspeita, o eletrocardiograma, se ele tem depressão de segmento ST, se tem distúrbio na repolarização aí ou está normal, os anos também do paciente, então vai entre 45 e 65, né, anos, e o risco, se ele tem algum risco para doença aterosclerótica ou não, e a troponina, né, se ela está dentro do padrão da normalidade ali ou não, tá? Então, isso também. Aí, se o valor for de 0 a 3, eu dou alta hospitalar para esse paciente. Se for de 4 a 6, eu vou interná-lo, né, para uma observação ali mais de perto. E se for de 7 a 10, aí eu vou fazer o cateterismo precoce. Aqui são os mesmos, praticamente o mesmo tratamento que a gente falou lá no Consupra de ST, né? Então, oxigênio, morfina, nitratos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, tá? Então, os mesmos tratamentos que a gente usaria lá no Consupra de ST. A diferença daqui é que eu não vou fazer o quê? Eu não vou fazer a angioplastia, né? Não vou fazer a angioplastia, eu posso fazer antiplaquetário, eu posso fazer anticoagulante, né? Eu vou fazer aí estabilizadores de placa, né? Que no caso é a estatina, como a gente já tinha visto, os antagonistas de P2 e Y12, que é justamente clopidogrel, prasugrel e ticagrelor, né? Eu vou usar todos esses, e os anticoagulantes, sempre lembrando de dupla antiagregação plaquetária, né? Aqui é só uma complicação, né, do infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do ventrículo direito, né, só para a gente ter aí como conhecimento, ele responde muito bem a volume, né, então a gente pode dar volume para esse paciente, que geralmente o paciente com infarto do ventrículo direito, geralmente a gente tem que fazer isso, né, dar volume para esse paciente. E aí a gente pode controlar a frequência do cardíaco do paciente com dobutamina, né, reduzir a carga com vasodilatador, que nesse caso poderia ser o nitroprusiano, a perfusão coronariana que a gente pode fazer também, né, que é a intervenção aí coronária, né, primária, e a fibrinólise, que a gente também poderia estar fazendo nesse paciente, e reposição volêmica, né, e evitar aí, nesse caso, dar muito diurético para o paciente, né, e vasodilatadores venosos também, né, que no caso é a nitroglicerina. E marca-passo, que a gente também poderia utilizar, dependendo se o paciente tem alguma arritmia ou algo assim. Tá, vamos agora de pergunta. Quem gostaria de me ajudar com essa primeira aí? Vocês já estão dormindo, gente? Estamos aqui, firme e forte. Quer que leia? Como que é? Por favor. Tá dando para ver aí? Tá dando. Trabalhador da construção civil, de 58 anos de idade, em tratamento regular para hipertensão há 12 anos. Procurou a unidade básica de saúde com queixa de fortes dores musculares. O paciente acredita que as dores musculares tenham relação com o uso de uma nova medicação prescrita na UBS há 2 semanas, quando em uma consulta de rotina foram constatados alterações em seus exames
laboratoriais. Aí, nesse caso, qual condição clínica, ao ser evidenciada pelos exames laboratoriais, pode justificar a prescrição da medicação? Certinho, muito obrigada. Então, aqui a gente tem um paciente que teve algumas alterações aí, né? Teve mialgia, né? Teve algumas alterações musculares, né? Dores musculares aí, e fala que é porque ele está tomando uma nova medicação, né? O que justificaria? E, na verdade, a gente tem a mialgia, por quê? Porque a gente tem aqui uma escolha de uma das medicações que causa essa mialgia, que causa justamente ai, como é que fala? Quando a degradação, né, do músculo, eu esqueci agora o nome, mas Rabdomiólise? isso, exatamente, exatamente. Essa palavrinha aí, muito obrigada. Exatamente, é isso que tende a fazer quando o paciente ele toma o quê? Estatina, tá? Atorvastatina, simvastatina, tá? Então, são efeitos adversos, principalmente quando os pacientes tomam simvastatina, atorvastatina, que são os estabilizadores de placa, nesse caso, né? Os pacientes, então, que têm IAM, que têm uma síndrome coronariana aguda, poderiam estar desenvolvendo esses efeitos adversos devido a quê? Devido a uma atorvastatina, por exemplo, para tratar o quê? Para tratar a dislipidemia, que é a letra B. Não seria o hipotiroidismo, por quê? Porque a levotiroxina, ela causa o quê? Taquicardia, ela causa arritmia, palpitação, tá? Então, seriam outros efeitos adversos, não é a mialgia, a rabdomiólise, certo? Agora, por que não seria o diabetes mellitus? Os anti-hipoglicemiantes, né, que a gente tem, eles não causam também essa dor muscular. Eles causam hipoglicemia, náusea, vômito, diarreia, um ganho de peso, né? Uma lipodistrofia também, se eu estou falando de uma insulina aí na região aí, né, do tecido subcutâneo, né? Então, aí eu poderia falar desses efeitos adversos, e não da rabdomiólise ou da mialgia, tá? Então, a gente fica aqui, a obesidade também, os medicamentos, né, que as pessoas tomam para a obesidade também causaria mais taquicardia, palpitação, insônia, e não esse efeito da mialgia, tá? Então, a gente fica com a dislipidemia, que seria a nossa resposta correta. Todas essas perguntinhas aqui são do Revalida, tá? Todas elas. Alguém quer ler a próxima? Vocês participarem aí. Vocês estão só me ouvindo falar aí, daqui a pouco vai dormir aí, já tá tarde? Alguém? Eu posso ler, doutora? Por favor. Aqui. Tá dando para ver ou tá muito pequeno? Dá para ver. Homem de 48 anos, hipotenso, obeso, chega à emergência com queixa de episódio de dor torácica precordial, sem irradiação, iniciada há 2 dias, com piora de 20 a 24 horas. A dor dura de 5 a 15 minutos. Precipitada por esforços intensos, como subir escadas e é aliviada pelo repouso. O paciente irregular, o paciente, aqui, agora dá para ver, que estava o seu nome. Tá. Informa não sentir dor no momento da anamnese, usa captopril e hipoglicemiante oral de forma regular, nega antecedentes de doença coronariana e um eletrocardiograma foi considerado normal pelo seu cardiologista na última consulta. Há 6 meses, o exame ao exame mostra-se ansioso, mas em bom estado geral, com pulso de igual a 85 batimentos por minuto, regular, cheio, pressão arterial 140 por 80, pulsos periféricos palpáveis e simétricos, extremidades bem perfudidas.
A ausculta pulmonar e cardíacas estão dentro da normalidade. O seu eletrocardiograma, a admissão, mostra os seguintes achados. Qual é a abordagem mais adequada ao paciente? Letra A. Realizar tratamento antiisquêmico e antibiótico administrados de modos imediato e simultâneo. Letra B. Observar em unidade coronariana e administrar medicamentos sintomáticos até a realização de cateterismo cardíaco. Letra C. Observar em emergência por 12 horas e encaminhar o cardiologista para testes ergométricos se persistir assintomáticos. A letra D. Realizar tratamento isquêmico imediato, seguindo de terapia antitrombolítica Trombótica. Uhum. trombótica em caso de alterações do segmento ST no eletrocardiograma nas próximas 12 horas. Letra E, realizar tratamento antitrombótico imediato, seguindo de terapia antiisquêmica em caso de elevação de troponina sérica e CKM3 nas próximas 12 horas. Muito obrigada, doutora. Então, gente, aqui o paciente, ele tá com uma dor, né? Ele tá com uma dor que dura de 5 a 15 minutos. E ela foi precipitada por quê? Por esforços intensos. Isso daqui já quer dizer alguma coisa pra gente, ó. Subir escadas e é aliviada com repouso. Então, é uma dor que piora com esforço e que é aliviada com repouso. O paciente, ele informa não sentir dor no momento da anamnese. Ali, naquele momento, não estava sentindo dor. Beleza. E aqui informa outra coisa pra gente. A pressão dele tá 140, 80, então ele tá um pouquinho, né, hipertenso aí. O uso periférico palpável, simétrico. Beleza. E a ausculta pulmonar estão dentro do padrão da normalidade. O eletrocardiograma mostra o quê? Mostra essas derivações aí que vocês estão vendo. O que vocês estão conseguindo ver da derivação V1 a V6? Esse ST tá para cima ou tá para baixo? Para baixo. Para baixo, né? A gente tem Pra aí uma baixo, onda sim. P, né? A gente tem uma onda P aí que tá o quê? Ela tá normal, essa onda P? Não, doutora. Não, né? Ela tá invertida. Então, tá querendo dizer alguma coisa aí para mim. Se eu tenho da derivação V1 e a V6, V1 e V2 era quem? S, septal, né? Era? V3 e V4 era SA, A de anterior, não é isso? E depois a gente tinha o P, que era V5 e V6, que era desculpa, o L, né, que é SALP, né? O L que vem de lateral. Então, qual que é a minha cara aqui quando eu uno anterior e lateral? É cara anterolateral, certo? Então, aqui a gente já identificou. Eu tenho uma onda P invertida, tá? Inversão dessa onda P nas caras anterior e lateral. Beleza. Então, eu tenho aí inversão dessas ondas, certo? O paciente, ele tá com uma síndrome coronariana aguda, porque ele tem uma dor característica, né? E aqui, nesse caso, eu vou ver os sinais e sintomas do paciente, solicito eletrocardiograma, solicitei. Vi que tem aí, vou ver aí se eu tenho supra ou infra de ST. Então, acabei de ver aí a inversão das ondas, de V1 a V6. Ok, antero apical. Agora, o achado sugere o quê? Uma isquemia subepicárdica. O que é subepicárdica? É aquela que a gente viu que pega a parede mais, completa, né? Porque a gente tinha a subendocárdica, que era só dentro do endocárdio, que era a parcial, e a gente tem essa que é mais uma subepicárdica, né? Que é mais completa, certo? Agora aqui, o terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou dosar a troponina, né? Para a gente poder avaliar se é um IAM sem supra, né? De segmento ST.
tá? Então, aqui, nesse caso, a gente está diante de um EAM, sim, sem supra-desnível de ST. Porque eu estou vendo aí que o meu segmento ST, ele está indo para baixo, tá? Então, aí eu não tenho um supra, tá? Então, aqui nesse caso seria subendocárdica, tá? Não é subepicárdica, não. Me confundi. E aí a gente vai ver aqui agora. A gente tem que dar a dupla agregação antiplaquetária para esse paciente, tá? Que é super importante nesse momento a gente dar a dupla agregação antiplaquetária, que era o quê? O AAS, e quem lembra do outro nome do outro medicamento? Clopidogrel? Isso, exatamente. Muito bom. É isso aí. Ou a gente dá o clopidogrel, ou a gente dá o prasugrel, né? Aí agora vamos ler as alternativas. A gente tem na letra A, realizar tratamento anti-isquêmico e antitrombótico administrados de modo imediato e simultâneo. É exatamente essa a correta. Eu primeiro preciso fazer um tratamento anti-isquêmico, antitrombótico logo para esse paciente. Vamos ver as outras. Observar em unidade coronariana e administrar medicamentos sintomáticos até a realização do cateterismo. O que vocês acham? Eu dar um remedinho para dor para ele, eu fazer alguma coisa para ele, eu vou resolver o caso desse paciente se eu der medicamento sintomático? Não resolvo, né? Então, se eu der medicamento sintomático, um remedinho ali para dor, um remédio, eu não resolvo o problema dele. Qual que é o problema dele? Isquêmico, o problema dele é trombo, o problema dele é coágulo, né? Uma isquemia nesse coração. Então, eu não resolvo o problema dele com sintomático, tá? Letra B a gente corta. Letra C, observar na emergência por 12 horas, encaminhar ao cardiologista para teste ergométrico se persistir assintomático. Aqui eu vou, aqui está falando para a gente observar na emergência por 12 horas e encaminhar para o cardiologista. O que vocês acham? Até eu encaminhar para o cardiologista, esse homem já piorou, esse homem já, né, já ocluiu, a artéria não está toda ocluída, mas esse homem já ocluiu tudo, já piorou o quadro dele, já descompensou, né? Então eu não posso agora, eu preciso ser rápido. Tem até uma frase que diz assim, que tempo é coração. Então a gente precisa agir rápido. Eu não posso encaminhar o paciente, esperar que ele piore, para depois eu resolver o problema dele. Letra D. Realizar tratamento anti-isquêmico imediato, segundo a terapia antitrombótica, em caso de alterações de segmento ST no eletrocardiograma nas próximas 12 horas. Aqui eu posso realizar o tratamento anti-isquêmico, sim, imediato. Agora aqui está falando seguido de terapia antitrombótica em caso de alteração do segmento ST. Então, somente se eu tiver alteração do segmento ST, eu posso fazer a terapia anti-isquêmica ou antitrombótica? Não, né? Então, assim, mesmo que eu não tenha alteração de segmento ST naquele momento, que aqui está falando, né, alterações de segmento ST no ECG nas próximas 12 horas, eu preciso fazer alguma coisa por esse paciente, né? Já que ele está sintomático, né? Já eu vou ver outras coisas aqui também. Eu não preciso só confirmar com o ECG. O ECG me ajuda a confirmar. Só que se ele tem sintomas, eu já preciso desconfiar, certo? Realizar tratamento antitrombótico imediato, seguido de terapia antiquímica em cada derivação aí de elevação de troponina sérica. Muitas vezes, gente, a troponina, dependendo da hora que o paciente chegue, né, não vai estar elevada, né? Então, se ela não estiver elevada, ele não está com IAM? Não quer dizer isso, né? Então, a gente corta essa também. Vamos para a seguinte. Aqui, para a gente, traz uma mulher, né, de 65 anos que apresenta o seguinte histórico. Então, ela tem antecedentes de obesidade, ela é hipertensa, fez angioplastia aí, né, coronária prévia, em uso prévio de diltiazem, propanolol, dinidrato de isosorbida, simvastatina, tá? Então, ela tá com esse vasodilatador aí, ela tá com o beta-bloqueador, né? Ela tá com uma série de medicamentos aí. A paciente reside em uma cidade do interior, apresentou há cerca de 24 horas um quadro de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST, de parede inferior, associada a infarto do ventrículo direito. Então, aqui ela já está com uma complicação do infarto dela.
Ela teve um infarto supradesnivelamento de ST e agora ela está apresentando um infarto de ventrículo direito. O que quer dizer isso? Ela está com uma complicação do infarto. Como não havia equipe de hemodinâmica disponível, foi administrada streptokinase, tá? Então, foi administrada para essa paciente streptokinase. O que é streptokinase? Quem lembra? Quem lembra o que é streptokinase? É um fibrinolítico, né? É onde eu vou fazer a fibrinólise, é o que vai dissolver a fibrina, com melhora apenas parcial da dor. Após a estabilização clínica, a paciente foi encaminhada para serviço de emergência do hospital terciário. Aí, na admissão, a paciente estava eupneica, orientada, ainda com queixas de dor precordial, tá? Então, foi feito um fibrinolítico nela e ela continuou com dor. Ou seja, ela melhorou com esse tratamento? Não, né? Ela está apresentando uma pressão de 160, uma frequência cardíaca de 78, respiratória de 16, e na ausculta pulmonar, cardíaca e pulmonar estavam normais. Enquanto eram colhidos os exames complementares, foi repetido o ECG, né? O eletrocardiograma, e a paciente subitamente apresentou quadro de choque. Olha aí, ela piorando hemodinamicamente. 60-20 de pressão, teve rebaixamento de nível de consciência, palidez cutâneo mucosa e insuficiência respiratória. Aí veio com uma saturação que caiu para 75, né? E uma frequência cardíaca aí que foi lá para as alturas 135. E a perfusão periférica encontrava-se muito prejudicada e as extremidades frias e sudoreicas. O ictus cardíaco estava hiperdinâmico e a ausculta cardíaca revelava aí bulhas audíveis, com terceira bulha e sopro holossistólico, pancardíaco, mais audível em borda external esquerda. Havia turgência jugular, né, 45 graus, a ausculta pulmonar estava com estertores bolhosos até os ápices, além de intubação orotraqueal, aí as medidas terapêuticas recomendadas vão ser nesse caso. Então, vamos ver. Primeira coisa, a gente tem uma paciente aqui que ela tem uma enfermidade cardíaca, né, ela é coronariopata, ok. E ela foi cursando aí com um infarto do ventrículo direito. Beleza. Trataram a trombólise dela, trataram com trombólise, né? E ela não melhorou, continuou com a dor. Ok. Aí a gente vê sinais de congestão pulmonar aí. Quais são os sinais de congestão pulmonar? A bulha 3, a terceira bulha, a turgência jugular, tá? Então a gente tem congestão pulmonar aí. Tá. E aí ela apresenta um sopro holossistólico em borda external. O que quer dizer isso? Rompeu o septo ventricular dela, tá? Então ela aí apresentou uma ruptura desse septo interventricular, né? E aí o que aconteceu? Uma complicação, né, nesse caso pós-infarto, né, que é essa que a gente tem, que é a ruptura do septo ventricular, é uma das complicações que a gente tem justamente nesses pacientes que têm um IAM e fizeram, nesse caso, um fibrinolítico e não fizeram terapia de reperfusão, tá? Não fizeram nela terapia de reperfusão, só fizeram fibrinolítico. E por causa disso, ela evoluiu para essa ruptura de septo, certo? E aqui a gente vê o quê? Ela está hipóxica, ela está com risco de fazer uma parada cardiorrespiratória, né? Ok. E aí a gente tem que iniciar o quê? Drogas vasoativas aqui. A gente tem que iniciar nitroprussiato, né? Nesse caso aqui, nitroprussiato não seria uma opção, tá? E sim o vasopressor. E encaminhar a paciente para a cirurgia cardíaca, tá? Então, eu preciso porque nitroprussiato aqui ia fazer uma vasodilatação. Ela já está hipotensa, então ela ia ficar mais hipotensa ainda. Então, eu não posso fazer um nitroprussiato aqui, senão já estaria fazendo uma vasodilatação e ia diminuir ainda mais. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso, além da revascularização cardíaca que ela não fez anteriormente, eu preciso fazer com que ela tenha uma vasoconstrição e não uma vasodilatação, tá? Então, aqui, fala nas alternativas, né? Fala nas alternativas assim, iniciar a noradrenalina e dobutamina e encaminhar para angioplastia de emergência, né? Então, aqui, eu
eu vou iniciar o nitroprussiato dela, o nitroprussiato de sódio, sim, tá? Faz sentido eu fazer uma dobutamina, né? E encaminhar para a cirurgia cardíaca de emergência, tá? Então, que no caso seria a letra C, tá? Eu encaminharia ela, nesse caso aqui, né, não encaminharia ela para angioplastia, e sim para a cirurgia de emergência. Por quê? Porque o septo interventricular, na verdade, nem essa opção tá certa, tá? A gente está escolhendo aqui a menos errada, porque o nitroprussiato aqui, nesse caso, não caberia, mas caberia encaminhar ela para a cirurgia cardíaca de emergência, porque ela precisa fazer uma correção desse septo ventricular, tá? Que está rompido. Aqui fala na letra B, nitroprussiato de sódio, dopamina e realizar pericardiocentese de emergência. Ela está com tamponamento cardíaco? Ela tem a tríade de Beck? Não, né? Então não faz sentido a gente fazer pericardiocentese. O problema dela é uma complicação do procedimento que ela deixou de fazer, né? Que não fizeram nela, e uma complicação do IAM, né? Então, não faz sentido eu fazer pericardiocentese. Iniciar noradrenalina e dopamina e encaminhar para instalação de emergência do balão intraórtico, aqui, o balão intraórtico só ia resolver o quê? O problema do vaso que está ali obstruído, né? Mas eu não ia resolver o problema cirúrgico dela, que o problema cirúrgico dela é a correção desse septo, certo? Então, aqui eu não faria angioplastia de emergência, também não tem sentido, né? Porque aqui eu não estou falando de obstrução, né, dos vasos, eu estou falando de uma ruptura do septo. Então, aí faz sentido realmente a gente fazer uma cirurgia. Não sei se ficou entendido. Alguém gostaria de participar? Eu dou essas pequenininhas para vocês não... Pode ser, vou ler. Um homem Tá de bom. 35 anos, obeso, sedentário, foi admitido no serviço de emergência com quadro agudo de dor retroesternal e epigástrica, em queimação, e que acordou no meio da noite. Relata episódios pregressos semelhantes, porém de menor intensidade, e geralmente após as refeições copiosas. No momento da consulta, estava extremamente ansioso, com a frequência cardíaca de 104, PA de 15/11 e ausculta cardíaca e pulmonar sem anormalidades. O paciente foi incluído em protocolo de avaliação de dor torácica e foi indicada internação para observação e exames seriados por 12 horas. Qual dos seguintes achados do exame complementar afasta o diagnóstico de dor torácica não cardíaca? Aí tem eletrocardiograma normal após 12 horas, eletrocardiograma, tá repetido, né? Não, Eco, né? ecocardiograma, ecocardiograma normal após 12 horas, EDA, hérnia hiatal com esofagite de refluxo moderada, ou ausência de elevação de CKMB e troponina em 12 horas. Certinho, muito obrigada, doutora. Aqui a gente tem, gente, então, aqui ele está querendo dizer, querendo perguntar para a gente o diagnóstico de dor torácica que não seja cardíaco, né? O ECG, ele normal, ele indica algo que não é cardíaco mesmo, tá certo? O ecocardiograma normal também, após 12 horas. Inclusive, ele até na angina instável, né? Ele pode estar normal também. Então, indica tanto cardíaca quanto não cardíaca, né? Quando eu não tenho nenhum problema cardíaco, é óbvio que eu vou ter o ECG e o ecocardiograma normal, né? A endoscopia digestiva alta para hérnia hiatal com esofagite de refluxo, aqui a mesma coisa. O que não entra aqui? A ausência de elevação de CKMB e troponina em 12 horas. Por quê? Porque em 12 horas eu já era para ter uma elevação desses marcadores de necrose miocárdica, né? Então, se eu tenho aumento as 12 horas que a gente viu lá, que é de 13, ou de 3, né? De 3 a 12 horas mais ou menos, a gente já tem que ter esses marcadores aumentados. Nem sempre o CKMB vai estar aumentado, tá? Só que a troponina, ela é bem característica, então ela já deveria estar aumentada. Essa é bem tranquila. Vamos para a próxima. Quem gostaria de participar aí? Já estamos acabando, gente. Animação. Eu sei que vocês já estão cansados.
Ninguém? Vamos lá, então. Então, aqui essa Eu vou, questão traz doutora. para Eu vou. por favor. Ai, perdão. Um homem de 45 anos de idade procura emergência em um hospital com queixa de desconforto torácico retroesternal associada a náuseas e dispneia. Segundo ele, sintomas iniciaram em repouso após a refeição, há cerca de 30 minutos sem alívio. O paciente não tem história pregressa de doença crônica, não faz uso de qualquer medicação. Ao exame físico, se encontra ansioso, PA 140/90, frequência cardíaca de 130, ausculta cardíaca, ritmo regular em 2 tempos, bolhas normofonéticas, tritores crepitantes em bases na ausculta pulmonar, e pulsos periféricos presentes, cheios e simétricos. Foi realizado eletrocardiograma apresentando a seguinte. Posteriormente, realizou-se a avaliação de troponina I, que resultou positiva. Desse modo, após o exame, na sala de emergência, administrou-se oxigenoterapia, morfina, ácido acílico, nitroglicerina e metoprolol. Neste momento, após medicamentos, quais medicamentos deveriam ser associados à terapêutica já instituída pelo paciente? Isso, muito obrigada, doutora. O que Não. vocês estão vendo aí desse eletro? Vocês conseguem identificar alguma coisa aí? Bom, ele tem algum problema no átrio, né? Ele tá com infra ou com um supra de ST? Desculpa, tá com infra, não? Isso. Infra Em quais, DST. em quais aí que dá para ver? V6, V5, V4, Uhum. V2 longo. Isso, muito bom. Agora vamos para as medicações aqui, ó. Aqui tá falando então que o paciente ele estava com uma dispneia, né, náusea, dor, desconforto, né, retroesternal, que é justamente o quadro mesmo do paciente, né, que tem síndrome coronariana aguda. Aqui os sintomas se iniciaram em repouso após a refeição, há cerca de 30 minutos, que é bem característico também, né? E não teve alívio. Ele tá com 140/90 aí, né? Tá taquicárdico, hipertenso, tá. E aqui ele vem falando de pulsos cheios, simétricos, beleza. Agora aqui falou, realizou-se a avaliação de troponina I, né? Que resultou positiva, ou seja, ele já tem um biomarcador. Então, qual que é a minha ordem aqui? Primeiro, eu vou tentar, então, ver quais são os sinais e sintomas do paciente. Beleza, ele tem sinais e sintomas característicos, ok. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou identificar se ele é com ou sem supra de segmento ST. Identifiquei aqui, que ele é sem supra desnível de ST. Beleza. Aí, depois eu vou ver o quê? Os níveis séricos de troponina, que no caso aqui ele viu. Os níveis séricos de troponina sérica estavam elevados, né? Estavam positivo, né? Então, eu estou falando de um infarto. O segundo ponto aqui é que a gente observa aí, né, um infradesnível do segmento ST, né? E depois a gente utilizaria o quê? Como primeiro tratamento de um infradesnível de ST, o que vocês usariam? Que a gente falou agora. AS, o Oi? Monabich. Isso, que as duas medicações que são as AS, principais. clopidogrel. Aham. Isso, exatamente, que é a dupla antiagregação plaquetária, né? Ou a S mais clopidogrel, né? Ou a enoxaparina, a gente poderia usar qualquer um desses, beleza. E depois, nas primeiras 24 horas, a gente poderia introduzir um IECA, né? Depois das 24 horas.
Beleza. Agora vamos ver as alternativas aqui. Qual que vocês acham aqui que está certa? Pelo que a gente falou. Qual que vocês acham aí? A B, não? A letra B, exatamente. Clopidogrel, enoxaparina e enalapril. É exatamente isso. A ticlopidina aí, ela é da mesma família, só que ela não está mais em utilização, tá? A gente não está em desuso. A alteplase, por que eu não vou usar? Porque a alteplase, ela é fibrinolítico. Primeiro eu tenho que fazer uma terapia anti-isquêmica com o meu paciente e antitrombótica, né? A primeira coisa que eu faço com o meu paciente, anti-isquêmico e antitrombótico, certo? E não usaria essa streptokinase também da letra B, por quê? Porque também é fibrinolítico, tá? Então a gente corta essas duas aí por ser fibrinolítico e primeiro a nossa prioridade aqui é fazer a anti-isquemia do paciente e evitar esse trombo. Agora vamos para a próxima. Alguém aí se habilita? Já estamos terminando. Falta um pouquinho. Eu vou. Uma mulher de 58 anos, diabética, admitida no pronto-socorro, com dor precordial opressiva, intensa. Irradia para membro superior esquerdo há 40 minutos, associada a sudorese fria. Sensação de morte iminente. Durante o exame clínico, encontra-se em bom estado geral, eupneica, pressão 100/70, frequência cardíaca de 92, frequência respiratória de 20, pulmões limpos, ritmo cardíaco regular 2 tempos, sem sopros, abdômen flácido, sem viscomegalias, fluidos hidraéreos presentes, sem edema de membros inferiores, panturrilhas livres. Faz uso de nitrato e sorbida sublingual, tendo cessado a dor. Eletrocardiograma realizado na admissão está normal. Qual é a recomendação e acompanhamento do paciente? A. Acompanhamento ambulatorial, citroponina e CKMB colhidas na admissão estiverem normais, internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, mesmo com troponina normal, acompanhamento laboratorial especializado com cardiologista, se troponina recolhida na admissão estiver normal, internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, se troponina recolhida na admissão estiver elevada, internação hospitalar sem monitorização cardíaca contínua, acolhidas na admissão estiver normais. E está fora. Uhum. Eu tô entre a A, porque ela tá bem, né? Ela tá bem e ela Qual não... que você falou que estava fora? Aí, Ah, tá. Beleza, tá certo. aí eu não acredito que ela deve internar, então eu tô entre a A e a C, né? Uhum. Pagou tudo aqui. Já vamos ver então isso, ó. Vamos entender uma coisa. Ela tem dor precordial opressiva, intensa, irradiada para o membro superior esquerdo há 40 minutos. O que você suspeita? Uma dor Infarto. precordial IAM, não é? Isso. Né? Uma dor Então bem tem que acompanhar, característica né? que tá. Uhum. Exato. Ela tem uma dor bem característica. Eu posso mandar essa paciente para casa? Não, Nunca, não pode. né? Não posso. Senão ela vai fazer uma parada cardíaca no meio da rua, tá? Então eu entre a não B e a D. posso, exato, eu não posso mandar essa paciente para casa. Agora, outra coisa que é Tá bem. importante aqui, ela tem sudorese fria, sensação de morte iminente, então ela tem todo o quadro para IAM mesmo. Tem a PA 170, ok. Agora, outra coisa aqui que fala aqui muito pra gente, eletrocardiograma realizado na admissão está normal. Quando diz que o eletrocardiograma realizado na admissão está normal, do que eu suspeito? IAM com supra ou sem supra? Sem supra. Sem supra de ST. Muito bem, então aí a gente já diagnosticou a paciente. Ela está sem supra de ST. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu preciso internar, tá? É a B. Eu preciso internar. Exato, é a letra B. A letra B, que é a internação hospitalar,
a monitorização cardíaca contínua, mesmo com troponina normal à admissão. Por quê? Às vezes, o horário da troponina não deu tempo de subir ainda. Então, mesmo que a troponina esteja normal à admissão, isso não quer dizer que ela não está fazendo infarto, tá? Então, acompanhamento ambulatorial, não, né? Então, a gente corta A. A gente corta E também porque fala de internação sem monitorização cardíaca contínua. Eu posso internar essa paciente sem monitorizá-la? Não, né? Eu não posso. Se a troponina CKMB tá falando aí, e colhida na admissão estiverem normais, mesmo que estejam normais, eu tenho que suspeitar, ela tem uma dor característica, ela tem, é assim, né, tem até uma frase que fala, gente, tem tudo, tá cheirando aquilo ali, você viu que, não pense que é outra coisa, é aquilo, entendeu? E aí a gente já tem que ter a suspeita diagnóstica nossa e fazer a conduta para esse paciente. Letra D, internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, se troponina colhida na admissão estiver elevada. Então, assim, eu vou internar sim o paciente, faço monitorização contínua. Agora, só se a troponina estiver elevada? Não, porque a troponina pode estar baixa ou pode estar normal, né? Se dependendo da hora que o paciente chegue e não deu tempo de elevar, não quer dizer que não seja um infarto. Você vê que mais ou menos, vocês veem que mais ou menos é no mesmo sentido, né, as questões. É o que mais ou menos eles gostam, né, de pedir. Alguém quer participar com essa daí? Eu leio. Um homem de 52 anos de idade, hipertenso, em uso de amlopridina, procura a unidade do pronto atendimento UPA com dor torácica anterior esquerda irradiada epigástrico, em aperto, de intensidade 8 de 10, com início súbito cerca de 1 hora após a refeição. Ao exame, encontra-se ansioso, sudoreico, pressão 100/60, frequência cardíaca 72, frequência respiratória de 24, sem outros achados no exame físico. Foi realizado eletrocardiograma, cujo resultado é apresentado a seguir. O paciente foi monitorizado, recebeu AS, morfina, oxigênio, sendo contactado o hospital de apoio para transferência. Como não havia previsão da vaga para as próximas horas, decidiu-se pela realização de trombólise com ateplasa, seguido de anticoagulação com enoxaparina. A pressão arterial manteve-se 100/60. A conduta a ser adotada nesse caso é a administração de... Então, a gente vai ver isso daí. O que você acha que tem de alteração aí nesse eletro? O que você consegue ver aí? D2, D3, EAVF, tem supra. Isso, muito bom. V1, V2, V3 com infra, não? Isso, V1, Imagem V2, C. V3 e V4. Isso. Uhum. Tem um infra, né? Isso, muito Sim. bom. Então, eu tenho um supra e um infra aqui. Qual que é a minha primeira conduta para esse paciente? O que eu tenho que fazer? Aqui ele já Anticoagulação fez planetária. anticoagulação e o antitrombótico, né? Agora, Isso. aqui ele já fez o quê? Ele já recebeu AS, morfina, já recebeu oxigênio, né? Já recebeu os primeiros cuidados ali. E fizeram para ele também, decidiram, né? Decidiram fazer uma trombólise com alteplase, tá? E anticoagulação com enoxaparina. Beleza. Só que aqui ele precisa de dupla antiagregação plaquetária, não é isso? Beleza. Agora vamos ver aqui qual que você acha que é a resposta. Clopidogrel vioral. Exatamente. Tá vendo, gente, que não é difícil? Não é difícil, tá? Então, por que a gente não vai usar losartana? Losartana é ARA, né? ARA a gente não vai usar aqui, né? Pode até usar depois, né? Mas não é a conduta imediata o que vai salvar o meu paciente, né? Tem coisas que eu posso fazer depois, que eu posso deixar esperar um pouco. Metoprolol, né? Eu vou fazer beta-bloqueador aqui, nitroglicerina, vasodilatador aqui, né? Então, aqui o que eu preciso assim, o primeiro que eu preciso fazer é antiagregação, anti-isquêmico e antiplaquetário, né? E antitrombótico, né? É a primeira coisa que eu preciso fazer, beleza? Agora aqui,
já tá acabando já. Eu acho que essas são as últimas. Vamos lá. Um homem de 54 anos com antecedentes de dislipidemia, hipertensão arterial, histórico de doença familiar cardiovascular precoce. Pai teve infarto aos 50, deu entrada na emergência do hospital com história de dor na região epigástrica há cerca de 5 horas, em aperto, forte intensidade, sem relação à alimentação, sem fatores de melhora, acompanhado de náuseas e vômitos. Havia recebido 200 de AAS no hospital de origem. Ao exame, encontra-se pálido, sudoreico, sonolento, tax, 35 pressão arterial de 80/50, frequência cardíaca de 118, frequência respiratória de 16, perfusão periférica diminuída, a ausculta cardíaca revela bolhas normofonéticas, sem sopros, havia turgência jugular a 45, a ausculta pulmonar não revela estritores, eletrocardiograma na admissão apresentada a seguir. Diante do quadro, a hipótese diagnóstica provável, a causa do choque, e o tratamento inicial recomendado. Um supra. Uhum. Tá, você tá vendo supra onde aí? Em quais? D2, D3, cadê o AVF? Isso. AVF, imagem AVF, espelho isso é também, parede? D2, D3 e base, AVF é parede? inferior. Inferior, muito bom. E aí depois você De viu aonde mais? V1, V2, V1 e V2. Só que aí já não seria um supra, né? Seria um infra. Em V1 e V2. Isso, em V1 e V2, né? E você tá vendo mais algum aí em V5 e V6? Então, tá Tá, né? estranho esse Um 16, pouquinho, não consigo um pouquinho, entender. né? Uhum, Isso. Então a gente teria em parede lateral aqui e parede uhum, inferior. Então seria um uhum, inferolateral. Quando a gente quer juntar, a gente junta os dois, né? As duas paredes, e a gente forma aí a parede que está acometida. Beleza. E aí a gente tem supra desnível de ST. Ok. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, o que a gente deve fazer, né, frente a um infarto de ventrículo direito? O que que a gente precisa fazer? Lá que a gente viu. A gente precisa infundir volume, né? Que infundir Ah, sim. volume, né, é algo que a gente estava comentando lá atrás, né? A gente precisa hidratar esse paciente de forma o quê? Vigorosa, né? Eu não posso, anotem isso, gente, é contraindicado usar nitrato em infarto de ventrículo direito, tá? Contraindicado, não pode nem pensar na cabeça dar nitrato em infarto de ventrículo direito. Então, agora, vamos ver aqui quais são as opções, né, que a gente tem. Qual que você acha que é? Infarto do miocárdio com supra-deslinamento do DST, parede inferior, tamponamento cardíaco, pericardiocentese. B. Infarto do miocárdio com supra de ST, parede anterior, tá fora. Infarto Uhum, do miocárdio com supra de ST com parede inferior, infarto de ventrículo direito, hidratação, é essa. Infarto do exato. miocárdio com supra, desligamento ST, parede anterior, ruptura, não. Balão intraóptico, não. Infarto do miocárdio com supra, parede anteroseptal, não. Exato. Então aí a gente viu, né, que é o segmento ST na parede inferior. A gente viu que é infarto de ventrículo direito também. Por que que a gente tem infarto de ventrículo direito? Porque se a gente for ver aqui, a V3R e a V4R também tem alteração, né, nessas Hum. derivações de R, que é o right, que é direito, né? Por isso que a gente tem infarto do ventrículo direito aqui. E qual que seria a minha conduta? Hidratação com solução salina, exatamente isso, tá? Infarto do ventrículo direito, supradesligamento de ST na parede inferior e na parede lateral, né? Aqui só deixaram de falar da lateral, mas a gente tem essas derivações aí que estão acometidas e a hidratação.
Gente, por hoje foi isso. Eu gostaria Muito de agradecer obrigada, muito a vocês. Obrigada a vocês aí pela atenção, pela paciência. E gostaria de deixar um pensamento aqui para vocês, que vocês se esforcem, sacrifiquem, que às vezes com o sacrifício é que a gente vai obter o nosso resultado positivo, né? A gente vai conseguir, nunca a gente consegue ter uma vitória na vida sem sacrificar, sem se esforçar, né? Então, se esforcem, dê o máximo de vocês, dê 100% da força, do aprendizado, de tudo que vocês puderem, porque vai valer a pena no final. Sempre vale a pena. Valeu, então. Boa noite, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite de sono. E que possa vocês aprender ou ficar na mente. Em nome de Jesus. Descansem. Amém. Orem. Noite, obrigada. Peça a Deus. Sempre peça a Deus forças, tá? Não é fácil, mas vocês vão vencer. Amém. Isso. Deus abençoe, gente. Boa noite. Obrigada.